Bom dia, a paz sobre a todos, Deus abençoe. Novamente, pedindo licença para entrar na sua casa, entrar no seu lar. Olha nós aqui da Igreja Manaim, reunidos no amor de Jesus Cristo para estudarmos a Palavra de Deus. Afinal de contas, hoje é domingo, Escola Bíblica Dominical. Olha a Bíblia sendo aberta no seu lar. Que coisa maravilhosa é poder contar com vocês e ter a certeza de que você está aí do outro lado, nos aguardando para estudarmos todos juntos a Bíblia Sagrada, não é? Então, bom dia, pastora Jamile, bom dia, Inaê, bom dia ao André Silva, bom dia ao Daniel Fernandes, bom dia ao Danielzinho que está ali na câmera e bom dia ao Isaac. Bom, nós temos uma proposta de estudo para essa manhã radiante de oração, falando sobre atitudes que agradam a Deus, não é? E antes de irmos para o tema propriamente dito, oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, de graça, poder e autoridade, invocamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã radiante de alegria, de oração, ó Pai. Momento onde nós estamos aqui, Senhor, para falarmos sobre a Bíblia. Então, em formato de escola bíblica dominical, te louvando, te agradecendo, Senhor, por mais um estudo, por mais um amadurecimento, por mais um crescimento, Pai. Então desejamos que a cada discípulo, Manaim ou não, que o Senhor possa trazer a unção do Espírito Santo. Estamos te exaltando, ó Pai, poderoso, Criador dos céus e da terra, na pessoa do seu Filho, Senhor, Yeshua HaMashiach, ou em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor até aqui nos abençoa. Abençoa toda a terra, abençoa, Senhor Deus, o planeta, e que nós estejamos em paz e com saúde, sendo guiados pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém? Amém. Vocês estão felizes de estarem aqui nessa manhã, estudando a Palavra de Deus? Olha o sorriso de cada um, preste atenção. Eu gostaria que a câmera passeasse aqui nessa mesa. Vamos falar sobre atitudes que agradam a Deus. Você já está tendo aí uma ideia sobre quais são as atitudes que agradam a Deus, não é? Muitas vezes ficamos só, orando, esperando que milagres caiam do céu. Mas tem vezes que precisamos mesmo é ter iniciativa, para então começar a praticar as atitudes que agradam a Deus. Você já teve assim algum momento em que você tenha ficado sozinho, orando, esperando que o milagre caísse do céu? E teve alguma vez assim, na vida de vocês, quem gostaria de falar de alguma vez que você ficou assim, sem tomar uma iniciativa, sem poder praticar uma atitude? Por quê? Porque você não sabia o que fazer. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Um irmão nosso lá atrás, né, na Bíblia, no livro de Salmos mesmo, ele colocou uma citação mais ou menos assim: de manhã, Senhor, apresento a minha oração e fico esperando. Apresento a minha oração e fico esperando. Bom, já não é ficar sozinho, né? Porque a pessoa que apresenta a Deus a sua oração e espera em Deus, ela não está sozinha. Então, na verdade, ela está podendo contar com o Todo-Poderoso e ela então começou a praticar uma atitude que agrada a Deus, que é exercitar a fé. Não é isso, pastor? Então, o salmista ele teve a iniciativa de orar e de praticar a atitude de ficar esperando no Senhor. Muito bem, gostei muito do seu exemplo. O Senhor não fará tudo sozinho, enquanto ficamos só orando, mas sem agir em nada. Precisamos entender que Ele quer nos enviar e trabalhar junto conosco, né? Então Deus é o principal interessado na nossa vitória. Então Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele simplesmente, o Senhor, Ele vai nos ensinar o que temos que fazer. Então, enquanto ficamos só orando, não vai acontecer nada. Mas nós temos que agir, não é isso? Nós temos que agir e precisamos entender que Ele quer nos enviar e trabalhar junto conosco. É preciso ter um passo de fé. É isso? Vocês entendem dessa forma? E eu pergunto até se alguém aqui gostaria de responder, gostaria de comentar sobre qual a diferença entre fé e atitude, né? Existe uma diferença entre ter fé, tomar uma atitude, ter uma iniciativa? O que vocês pensam sobre isso? A diferença entre fé e
Atitude. Atitude. Acho que fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, né? Segundo a Bíblia, ela diz, né, que a fé é o firme fundamento de fatos que não se vê, mas de coisas que se esperam. Como o Senhor tem dito, sempre tem dito, né? Primeiro você Entra com o pé. Você entra com o pé e Deus vem Com o chão. e coloca o chão, né? Perfeito. E eu acho que a atitude, como o Senhor disse, é tomar iniciativa de algo, né? Um exemplo, você tem alguma coisa encostada na sua casa, que está aparada tanto tempo, quebrada. Se você pode consertar, toma uma iniciativa e arruma, né? Então eu acho que a atitude é tomar uma iniciativa. Perfeito. Ficou muito claro, André. Na verdade, eu gostaria que você prestasse muita atenção, lendo a Bíblia, abrindo a palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 15 e 16. A Bíblia diz em Êxodo 14, versículo 15 e 16. Nós temos um exemplo muito bom aqui, muito legal, falando sobre Moisés, né? Em Êxodo 14, versículos 15 e 16, quando a Bíblia fala sobre a passagem pelo meio do mar. Passagem, aliás, é uma passagem gloriosa, né? Nos ensina muito. Versículo 15 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel o quê? Marche. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, Moisés, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então nós vemos aqui, pelo menos na tradução de João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada, a passagem pelo meio do mar. Nós estamos entendendo aqui, não é? Quando o Senhor fala com Moisés e diz para ele: Por que tu clamas a mim? Dize ao povo que marche, né? Ou seja, que tome uma iniciativa, que tenha uma atitude, né? Então Deus realmente libertou o povo da escravidão no Egito, mas escolheu enviar um ser humano para libertá-los. Nesse caso, mais de um. No caso era Moisés e era o irmão dele que se chamava Arão, né? Então, por que teve que ser levantado, ou tiveram que ser levantados, dois homens para capitanear o povo de Deus na terra, se eles mesmos poderiam entrar, não é? Com a atitude de saírem do Egito? O que vocês pensam nesse momento sobre a questão da liderança, da importância de ter um líder para apontar o caminho, mesmo quando nós sabemos qual atitude nós devemos tomar, né? Qual a importância da liderança? Como que a senhora vê isso, pastor? A importância de um líder para apontar uma direção. E líder sempre é necessário, para tudo. Para líder, uma família tem um líder, né? Uma escola tem um líder, um trabalho tem um líder. E o líder sempre será necessário, né? Porque para ditar as ordens, muitas vezes até para estar incentivando, né? Para fazer como Moisés. Ele foi à frente e Deus mandou que ele desse uma ordem para o povo marchar. De repente o povo estava lá parado olhando, né, o que era para fazer, não sabia o que era para fazer. E Deus fala para ele: Você já passou por alguma situação, pastora, pastoreando o rebanho, esses 25 anos de Manaim, onde você percebeu que o povo ficou indolente e precisava, você como líder, realmente chegou e disse assim: olha, é para a direita, é para a esquerda, façam isso, sigam adiante ou estacionem? Teve algum momento assim na sua vida pastoral? Sempre tem, né? Sempre tem, porque geralmente o povo, as pessoas, elas esperam alguém que lidere, né? A própria pessoa espera que alguém lidere. Já é esperar que tenha uma liderança, que alguém dite uma ordem, enfim, né? A gente vê isso no mundo todo, em qualquer situação do mundo. Nós notamos aqui nos versículos que nós lemos, né, que aquele não era o momento de Moisés ficar só clamando, em Êxodo 14, né, versículos 15 e 16. Quando o Senhor diz para ele: Mas por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque tem um momento em que você clama, você busca Deus, espera uma resposta do Senhor, mas você tem que agir. Porque a fé sem obras é morta.
próprio Moisés estava esperando uma ordem de Deus. Ele estava clamando, esperando alguma resposta. Então, e não era o momento dele ficar só clamando, né? Era o momento dele agir. Porque muitas pessoas não recebem aquilo que buscam. Por quê? Porque ficam, apresentam uma oração, ficam aí esperando, mas não fazem aquilo que poderiam fazer. Então nós chamamos essas pessoas de homens sem atitude, né? São pessoas que vão morrer esperando Deus fazer. E há coisas que Deus nunca fará pelo homem. Deus só fará o impossível. O possível é para nós fazermos, né? Então nós apresentamos a nossa oração, esperamos o que Ele vai falar, e depois que Ele falar, nós tomaremos uma atitude. Nós agiremos em o nome do Senhor, né? Então o próprio Deus fala para Moisés tomar uma atitude para que finalmente o milagre pudesse acontecer e a libertação do povo se realizasse. Aprendemos muito com essa passagem, não é? E eu pedi até para a Inaís estar separando o texto, e você deve ter encontrado algum texto aí, né, Inaís, para falar para a gente. Em 1 Pedro 3, de 3 a 4. O enfeite delas não seja o interior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Você então nos disse, 1 Pedro 3, do 3 ao 4. Do 3 ao 4. Perfeito, falou muito bem. Texto muito bem escolhido, meus parabéns, Inaê. O enfeite delas não seja o que? O exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus, né? Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Então a Inaí escolheu um texto onde fala sobre os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. É um texto onde nos fala muito sabiamente sobre a questão da atitude, não é? Sobre a questão realmente de tomar uma iniciativa e de não ficar só na aparência física, mas também na aparência espiritual. Encontro aí uma relação sim. Muito obrigado pela clareza do texto. E você? Você está parado até hoje esperando Deus agir? Ou já se perguntou se Ele já não te deu uma instrução a qual você deve motivar-se, ter iniciativa, então seguir a orientação divina? Afinal de contas, você já esteve assim numa encruzilhada, sem saber o que fazer? Eu saio do meu emprego, não saio do meu emprego, eu aceito uma transferência, não aceito uma transferência. Olha, eu estou orando para ver se essa é a varoa que Deus me deu, esse é o varão que Deus me deu, e ficar no impasse da dúvida, né? Sem saber realmente aquilo que fazer. Então, a minha pergunta para você é essa: você está parado ou parada até hoje esperando Deus agir? Já se perguntou se Ele já não te deu uma instrução a qual você deve se motivar? Ter iniciativa, então seguir a orientação divina? Bom, eu percebo que nós temos atitudes que agradam a Deus. Nós temos que ter atitudes que agradam a Deus, né? Então, assim, listando algumas, eu tenho aqui, por exemplo, primeiro, conserte o que está errado na sua vida. Sente-se, avalie e conserte a sua vida. Você já parou para pensar em alguma vez assim, será que eu tenho que me consertar de alguma coisa? Né? Eu já parei 1 milhão de vezes para pensar, Deus, eu tenho que me consertar de algo, consertar alguma situação. Não é? Gente, vocês estão tão sérios e compenetrados, estou com medo. Conserte o que está errado em sua vida. Sente-se, avalie e conserte aquilo que está na sua vida, né? Eu amaria perguntar por Isaac agora sobre a questão, por exemplo, de Neemias, né? Neemias tomou conhecimento de que a situação em Jerusalém estava caótica, com a cidade destruída, e que os judeus diversos pelas cidades vizinhas estavam vivendo em grande miséria e desprezo. Você encontra esse texto, essa clareza, em Neemias, capítulo 1, versículo 3. Né? Mas, depois de se lamentar algum tempo, não ficou parado,
Antes orou a Deus, arrependeu-se de seus pecados e dos pecados da sua nação. Preste muita atenção. Olha como é importante. Ele não se arrependeu só dos pecados dele, mas ele se arrependeu dos pecados da sua nação. Tomou a iniciativa, comunicou-se e conseguiu a permissão do rei com os recursos que precisava. Então foi ajudar e resolver os problemas da sua nação. Está lá no livro de Neemias capítulo 1, versículo 3, Neemias 1, de 4 a 11, Neemias 2, de 5 a 8. Deus agrada-se de quem busca consertar as coisas erradas da sua vida, sejam relacionamentos, dívidas, tantas outras coisas. Mas como que nós saberemos discernir entre o certo e o errado, né? Da mão direita, da mão esquerda? Como saberemos se agimos mal em uma questão ou não? É simples, e você já sabe como. Como que você fica sabendo se você acertou ou se você errou? Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 9. Quem achou, leia para mim, por favor. Acharam? 119:9. É, Salmo 119, 9. De que maneira poderia o jovem guardar todo o seu caminho, observando segundo a tua palavra? O interessante é notarmos o que o Andrezinho acabou de ler em Salmo 119, 9. Viu? Obrigado, André. Como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Observando-o conforme a tua palavra. Então isso quer dizer o quê? Que quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós teremos então a capacidade de discernir entre o certo do errado, da verdade e da mentira. Precisamos analisar a nossa conduta e precisamos compararmos com a palavra de Deus e então corrigir-se. Repetindo isso, purificaremos a nossa conduta sempre. Examina, compara com a palavra, corrige. Examina, compara com a palavra, corrige tudo de novo. Eu conheço pessoas que vivem se corrigindo, porém, se corrigem de que forma? Segundo o seu próprio entendimento. Então elas nunca vão corrigir uma situação segundo a vontade de Deus, mas vão sempre corrigir algo segundo a sua própria vontade. E a minha pergunta é, houve uma correção, sim ou não? Se a pessoa não muda, não consegue ser transformado, né? Então nós precisamos sempre analisar a nossa conduta e compararmos com a palavra de Deus. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, né? Aí no interior da sua casa, no conforto do cafezinho, delícia, não é? Bem, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de coronavírus, é preciso mesmo se resguardar, é preciso mesmo ficar em casa. Por isso nos encontramos com a igreja de portas físicas fechadas, não é? E estamos aqui gravando essa live, por exemplo, hoje, em nossa casa, num número reduzido de pessoas, sem um público para que possa estar sendo dirigido o estudo, a não ser através da internet. Bom, estamos falando sobre os benefícios que o hábito de estudar a Bíblia trarão para a sua vida. Então, se você tem o hábito de ler a Bíblia, você é uma pessoa que está pronta para Deus transformar, Deus mudar segundo a vontade dele. Bom, busque a Deus continuamente e é uma atitude que agrada ao Senhor também. Buscar a Deus é uma atitude que o agrada. Quem ama quer ficar junto. Não é isso que os jovens falam, os apaixonados, enamorados. Quem ama quer ficar junto, né? Inaê, Danazinho, né? É uma lindeza esse casal. Eles nos passam a todo momento a importância e a necessidade de ficar junto. E lembrou para mim e para o Jamile que temos aí 29 anos de casado, né? O quanto é importante realmente ficar junto. Não é isso, Jamile? A gente vai aprendendo com os jovens. Vocês gostaram da risada da pastora, né? Quando tu disseste, buscai a minha face, meu coração disse a ti, tua face, Senhor, eu buscarei. Entendeu, Danielzão? Salmo 27, versículo 8. Diz exatamente isso. Quando tu disseste, buscai a minha face, meu coração disse, tua face, Senhor, eu a buscarei. Nós não podemos parar de buscar Deus em momento nenhum das nossas vidas, pois sempre teremos mais e mais para aprender e crescer para com Ele. Então nós temos atitudes que agradam a Deus, e das atitudes
que agradam a Deus, essa é a que vai nos vivificar constantemente e, por consequência, nos fazer levar uma vida melhor para este mundo de caos, maldade e de injustiça. Por quê? Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Está em Amós capítulo 5, versículo 4. Uma terceira atitude que agrada a Deus é quando o Senhor diz assim: vai, a tua fé te salvou. Né? Então, ter fé agrada a Deus. E como agradaremos a Deus se não temos fé? Então, ter fé é a essência de todas as demais atitudes que agradam a Deus. Pois, do contrário do que muitos pensam, a fé não serve somente para acreditarmos que Deus existe ou que Ele pode fazer milagres, mas é o essencial para termos um relacionamento com o nosso Pai. Nós não precisamos, aliás, nós precisamos tomar atitudes geradas por nossa fé em Cristo e não ficar demonstrando a nossa fé meramente com palavras, né? São pessoas que usam da falácia, só falam que têm fé, falam sobre a fé, decoram versículos sobre a fé, até aí tudo bem, mas a fé sem obras é morta. E se você não determinar, nada vai acontecer na sua vida. Então é preciso aprendermos aqui nesse estudo dessa manhã, em Cristo, de que nós temos que tomar atitudes. E quais atitudes? Atitudes que sejam geradas por nossa fé em Cristo. Lembra o que Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Deus nesse momento não se referiu ao povo nem como ao povo dele, mas diga a esse povo que marche. Então é preciso não ficar demonstrando a nossa fé meramente com palavras. Eu conheço pessoas religiosas em tudo, mas que não são espirituais. Você olha e diz: olha aquela mulher como é santificada, olha aquele homem como é santificado, mas na verdade na convivência você descobre que não há santificação. Na verdade há religiosidade. São pessoas extremamente religiosas, carregam sobre si um manto da religião, mas não carregam sobre si um manto da fé. Muitas pessoas tiveram fé em Jesus, mas esta fé fez eles tomarem atitudes. E por causa dessa atitude, atuando junto com a fé, Jesus lhes disse: vai, a tua fé o quê? Te salvou. Olha que interessante. Nós encontramos em Mateus 9, de 19 a 22, a mulher que sofria do fluxo de sangue, da menstruação excessiva, em Mateus 9, de 19 a 22. A mulher que ungiu os pés de Jesus com unguento e chorou sobre eles, em Lucas 7, de 36 a 50, e você aí, meu amigo, minha amiga em casa, assim como a gente sempre ensina na igreja, na Manaim, nos nossos estudos, na nossa escola bíblica dominical, que é muito forte, que já temos aqui o exercício e a prática da EBD, Escola Bíblica Dominical, nesses 25 anos de igreja. Então nós sempre ensinamos: fiquem com a Bíblia aberta, vão aprendendo a buscar na Bíblia, não é, as correlações, os textos e contextos, para não abrirmos um pretexto literário ou espiritual. A mulher que ungiu os pés de Jesus com unguento e chorou sobre eles. Mas temos também o leproso que agradece por sua cura, em Lucas 17, de 12 a 19. Temos o cego de Jericó, Lucas 18, de 35 a 43. Todos estes personagens, meus irmãos, tiveram fé em Jesus, mas depois de ter fé, tiveram também iniciativa para agir, então tornaram-se discípulos do Mestre através da fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Amém? Pela fé, você pode ficar curado da tosse, da febre, de uma gripe, um resfriado, do coronavírus. Você pode ficar livre pela fé do seu patrão que te oprime. Você pode ficar livre de alguém que você deve dinheiro, e a Bíblia chama essas pessoas de verdugo. Você pode chamar, não é, a Deus através da fé e determinar a sua libertação. E você pode sim se livrar de confusões, de problemas, de causas na justiça através da fé. Por quê? Porque a fé, ela pode muito nos seus efeitos. A fé é como um grão de mostarda, e você manda uma montanha atirar-se daqui para colar, e a montanha vai e se atira. Porém, se você só orar,
não tiver fé, você vai orar e a montanha vai continuar lá. Seu problema vai continuar. Já é o momento de nós também tomarmos a iniciativa e começarmos a agir demonstrando a nossa fé em Jesus na prática. Assim é a fé. Se não tiver as obras, é morto em si mesmo, não é isso, pastor? Tiago 2,17 nos fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Você lembra de algum corinho que fala sobre fé? Fé mais fé. Como que é? Vamos tentar cantar? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não posso agradar ao Senhor. Oh, glória! Aleluia! Olha que lindo, né? Esse corinho é muito gostoso, muito lindo. Ele nos transmite fé, não é isso, Isaac? Assim é a fé. Se não tiver as obras, é morto em si mesmo. Tiago 2,17. E a Bíblia diz, você tem que ter fé. Você não tem opção. Você tem que ter fé. Porque sem fé não há crescimento, não há amadurecimento. Agora, essa quarta atitude que agrada a Deus é quando Deus diz, vai e não peques mais. Não é? Então, vá e não peques mais. Tome a iniciativa contra o pecado, meus irmãos. Como bem sabemos, o pecado é o principal, se não o único, responsável por nos afastarmos de Deus. Porque o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Isaías 59, versículos 1 e 2. Por esse motivo existe muito sofrimento no mundo, pois apesar do Senhor ser o Criador de todas as coisas, Ele confiou a terra ao ser humano. Lembra-se do Jardim do Éden? Para que Ele a administrasse. E por isso, este tem responsabilidade sobre toda ela. Qual é a situação que você está enfrentando aí na sua casa e que nunca resolve? É um passo para frente, 2 passos para trás. Por que você não sai do lugar? Olha, eu vou te contar aqui uma particularidade. Eu estou fazendo a minha 4ª pós-graduação. E eu confesso para você que aos 60 anos fazer a 4ª pós-graduação depois de 3 faculdades, para mim é muito difícil. Várias vezes eu pensei em desistir. E disse, não, eu não vou desistir. Talvez eu não faça hoje porque não esteja bem, mas eu farei amanhã. E vou orando, vou buscando a Deus, porque eu não posso desistir das coisas que eu não consigo fazer. Eu tenho que encontrar um jeito, uma forma, uma maneira de sobrepujar as minhas dificuldades. É a resiliência. Então você precisa entender Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 9, 1 a 3 e Salmo 115, versículo 16. É preciso sobrepujar as suas dificuldades. Você não sabe fazer bife? Vai para a internet. Ah, você não sabe fazer um mingau de fubá, não sabe fazer um bolo de massa cozida, quer agradar a sogra, não consegue, superando aí uma torta de maçã. Está tudo no Google. Vai exercitando a fé, vai colocando a sua fé em ação, daí um pouco, ó, ainda vai trazer bolo para eu comer, vai ficar muito bom. Daqui a um pouco eu vou ficar conhecido como o bispo comilão, né? Mas eu gosto de comer, eu gosto de me alimentar bem. A Jamile faz uns bolos gostosos, umas tortas, umas coisas muito bem temperadas. É uma delícia, né? Comer a comidinha que a Jamile faz é um privilégio. Olha, meus filhos estão tudo rindo aqui, porque é verdade, estão tudo gordinhos já, né? Olha aí, está todo mundo fortinho. Portanto, é de grande importância que o ser humano mantenha-se em comunhão com quem? Com Deus. Rejeitando o pecado pela fé em Cristo, como Ele mesmo rejeitou na tentação do deserto, lá em Mateus capítulo 4. E assim conseguiremos praticar verdadeiras atitudes que agradam a Deus. E como dito em 2 Crônicas 7,14, Deus nos abençoará. Por quê? Porque lá em 2 Crônicas 7,14, está bem anotado aqui no meu esboço para eu não esquecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados. Sararei a sua terra. Amém? Então nós temos a obrigação de orarmos pelas nossas famílias, pelos nossos antepassados. A gente não ora para eles mudarem alguma coisa, porque já estão mortos e não vão mudar nada. Mas nós oraremos a Deus
para Ele perdoar o pecado dos nossos antepassados. Eu mesmo tive um tio, cujo nome ele era conhecido pelo vulgo de João Faca, de tantas pessoas que ele matou a facadas no estado de Minas Gerais. Né? É agradável falar sobre isso? Não, não é. É agradável saber que você tem um assassino na sua família? Não, não é. Mas o próprio Senhor Jesus teve uma prostituta na sua linhagem, não é? Então todos nós temos que orar pelos pecados da nossa família. Todos nós temos pessoas com problemas. Alguns com problema numa esfera, outros em outra, não é? Mas problemas todos têm. O que é necessário é orar para que o Senhor ouça dos céus e perdoa os pecados e sare a nossa terra, a história da nossa geração, do nosso sobrenome, das gerações passadas. Quais foram os pecados que marcaram a sua família? O Brasil, por exemplo, o estado de São Paulo, não é? A América Latina, o mundo. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, né? Então precisamos sempre estar orando e pedindo perdão pelos pecados do povo, da igreja. Né? Quantos pecados existem na igreja que nós não conhecemos, nós não sabemos? Tantas pessoas são dissimuladas, pecam, tomam ceia, como se nada tivesse acontecido, meus irmãos. Temos que orar e pedir a Deus que abençoe essas pessoas com a solução dos pecados delas, para que elas possam confessar, se arrepender, pedir perdão e abandonar esses pecados, não é? Tem pessoas que pagam de santidade, mas na verdade os pensamentos se deixam envolver em situações de malícia, de engano, e se dizem ingênuos, mas na verdade, não é? Fazem isso propositadamente. Veja que o versículo começa com a condição se fizermos de tal e tal forma, Deus então nos abençoará conforme está descrito. Não podemos ser coniventes com os pecadores. A Bíblia diz no Salmo 101, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Todo cristão nascido de novo, precisa entender que possui uma nova vida, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Portanto, devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 11. Não é? Nós temos aí também Colossenses 3, 5, Efésios 4, 17 a 22, 2 Coríntios 5, 17. Amados, eu já batizei em torno de 5.000 pessoas ou mais. Já celebrei 200 cerimônias de casamento. E não entendo eu, que metade desse povo foi batizado em pecado. Casou-se em pecado. Mas o Espírito de Deus vai ajudar cada uma dessas pessoas a se encontrarem com a verdade, com a realidade, e vão mudar de vida. Porque morre a velha natureza e nasce a nova natureza. Ajudar uns aos outros em suas necessidades e também nas suas emoções, né? Também nas suas aflições, é uma das atitudes que agradam a Deus, indispensáveis. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos os frutos se não desistirmos. Quem planta uma semente não vai comer do fruto dela no mesmo dia. Há um tempo para isso. Então é necessário, não é? O tempo certo para todas as coisas. Então não desista. Você semeou, no tempo certo você colherá. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aqueles que são domésticos na fé. Gálatas 6, versículos de 9 a 10. Não adianta, irmãos. Não adianta fazer para as pessoas lá de fora se eu não faço para os de dentro da igreja. Primeiro, os domésticos na fé. Sem dúvida alguma, essa é uma das mais fortes atitudes que agradam a Deus, pois o próprio Mestre não só nos ensinou isso, mas como viveu todas estas coisas também. Veja em João capítulo 13, versículos 12 a 17, como foi a atitude dele, lavando os pés dos seus discípulos, e como ele nos instiga a fazer o mesmo, ajudando-nos uns aos outros. Em outra ocasião,
Cristo também nos disse que se fizermos bem aos necessitados, estaremos fazendo bem a Ele mesmo. Então quando eu faço o bem ao meu próximo, estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Vocês encontraram o texto? Leiam, por favor. Sim, João 13, 12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também de vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Eu indico para você ler nesse momento, então, sobre a questão de nova vida com Deus, Romanos capítulo 6, versículo 11, Colossenses 3, 5, Efésios 4, 17 a 22 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Estamos falando das atitudes que agradam o coração de Deus. Nesse momento, então, preparado para você estar, que é uma atitude que agrada o coração de Deus, ajudar uns aos outros em suas necessidades e aflições, que é uma das atitudes que agradam a Deus, indispensáveis. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Então você, meu amigo, minha amiga, também não pode se pautar em doar tudo que você tem, arrancar sua roupa, arrancar suas túnicas, dar toda a sua comida, e, enfim, você deve obedecer ao sistema de mundo, ao sistema de sociedade, não é? Então você precisa realmente agradar a Deus através da fé e não das boas obras, porque também a fé sem obras é morta, como também as obras sem fé para nada valem. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aqueles que são domésticos na fé. Gálatas capítulo 6, versículos de 9 a 10. Irmãos, eu vejo muitas pessoas que fazem o bem, que ajudam o próximo, mas deixam de fazê-lo aos domésticos da fé. Isso é pecado, não pode, contraria a palavra de Deus, contraria a própria recomendação do Senhor. Sem dúvida alguma, essa é uma das mais fortes atitudes que agradam a Deus, pois o próprio Mestre não só nos ensinou isso, mas como viveu também. E é muito importante, nesse momento, falar de liderança, né? Porque um líder não é aquele que manda fazer só, mas é aquele que faz, que demonstra uma atitude. Não adianta eu ser líder e mandar o meu liderado fazer, eu tenho que estar lá fazendo, né? Caso eu não seja desta forma, eu não sirvo para ser líder. Em outra ocasião, Cristo também nos disse que se fizermos bem aos necessitados, estaremos fazendo bem a Ele mesmo. Mateus 25, 34 a 40. Se eu fosse você, eu leria também Atos capítulo 20, versículo de número 35. Qual é a religião pura, imaculada diante de Deus e Pai? Se não é esta, visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Tiago 1, 27. Quantas coisas nós aprendemos sobre as atitudes que agradam o coração do Pai, né? Eu não gosto de chamar o Pai de Deus, não gosto. Também não gosto de chamá-lo de Senhor. Por quê? Porque Senhor, na verdade, é uma contração do verbo e vai remontar você falando sobre deuses da condenação, deuses, por exemplo, que não são do cristianismo, né? Não é chamar de Deus, não é? É um erro crasso muito importante. Então não se chama o Pai de Deus, né? Quando eu quero falar com o meu Pai, eu o chamo de Pai, como está no livro de Mateus, na oração do Pai Nosso, quando ele diz: portanto vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, e não Deus nosso que está nos céus. Então precisa corrigir uma série de coisas. Se nós estudarmos a Bíblia Sagrada para amar ao Pai, também é uma das atitudes que agradam a Ele, indispensáveis, já que estamos falando das atitudes que agradam o coração de Deus.
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículos 16. Se você estuda, você sabe que desde a antiguidade, das atitudes que agradam a Deus, que nós temos escrito na palavra do Senhor, a mais exigida por Ele é o que? A obediência. Repitam comigo, a obediência. A obediência. Já ouviu falar no alfabeto do cristão? Já, Danielzão? Obedecer. Não é A e U, é obedecer. Vocês têm obedecido a palavra de Deus? Nós temos obedecido? É tempo de estudarmos a Bíblia, hein? Todos os cristãos precisam, em particular, desenvolver um relacionamento vivo com Deus por meio da leitura, estudo e obediência à sua palavra. E se por acaso você tem sentido dificuldades de se manter lendo, estudando a Bíblia Sagrada, inscreva-se na lista de leitores. Leitores de onde? Lista do quê? A lista dos próximos, que não vão se formar em teólogo, mas certamente conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, como está no livro de João 8, capítulo 8, versículo 32. E por final, nós temos uma atitude que agrada muito ao coração de Deus, que é o quê? A perseverança em viver em comunhão com a igreja, do que muitas pessoas têm desistido até facilmente. Mas é também uma das atitudes que agradam a Deus. O quê? A perseverança na comunhão dos santos. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e também as boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25. Conheço pessoas que por qualquer coisa abandonam o costume de congregar. Qualquer coisinha, brigou com a irmã, virou a cara para não sei quem, está com ciúme do marido, está com ciúme da esposa, se afastam da congregação dos justos. Não é bom que seja desta forma, e a Bíblia condena. Tem gente deixando a igreja por motivos fúteis, não é? Ou se colocando em situação complicada, sem necessidade ou por falta de sabedoria. Conheço pessoas que falam pelos cotovelos, que falam sem habilidade. Tem pessoas que na hora do culto, eu já fiz isso, exatamente para experimentar o clima do rebanho, e vejo que eles estão no WhatsApp, vejo que eles estão ativos no Facebook, vejo que estão aí pelo Skype da vida. Então eu percebo que, na verdade, tem pessoas que dentro da igreja estão alienadas, que pegam criancinhas para brincar na hora da palavra, que vão tomar água a todo momento, que usam o sanitário, ficam aquele desfile na igreja para fugir do entendimento da palavra. São pessoas que estão deixando de congregar, mesmo estando no meio de uma multidão de pessoas. São os anônimos, que fazem atividades correlatas justamente para fugir do entendimento. Satanás está obscurecendo a mente dessas pessoas. O nosso Senhor Jesus muito se esforçou para nos dar o exemplo, nos ensinar a vivermos em comunhão. Portanto, valorizemos todo o trabalho do nosso Mestre em favor de nossas vidas e vivamos com sabedoria. João 17, versículos 11 e também João 19, versículo 21. Sal é bom, mas se o sal tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Marcos capítulo 9, versículo 50. Eu estou rindo, porque não é fácil você usar o sal que há em você quando você está perto de pessoas que são destemperadas. Então é muito difícil, na verdade. As pessoas cobram umas das outras as temperanças, cobram umas das outras o equilíbrio, o domínio próprio, mas elas mesmas não colocam isso em prática. O Senhor se colocou na condição de servo para que pudéssemos aprender, através do exemplo dele, como praticar atitudes que agradam a Deus de verdade. Filipenses 2, 5 e 8. Se existe uma atitude que não agrada o coração de Deus, é esta: semear maus comportamentos dentre os irmãos, fazer fofocas, comentários negativos dos outros, abandonar sua igreja por motivos irrelevantes e ainda querer ser o dono da razão. Se você refletir em Provérbios capítulo 6, 16 a 19, você vai ver o que é a vergonha de abandonar a igreja.
Tem pessoas que fazem, tocam trombetas diante de si para mostrar que fizeram. Quando a Bíblia diz que o que a mão direita fizer, a esquerda não fique sabendo. São pessoas que fazem, não é? Mas fazem para se mostrar. Fazem para deixar claro que fizeram. Quando na verdade a Bíblia diz para fazer exatamente o contrário. Nós até podemos fazer as coisas uns pelos outros, devemos fazer, mas não é para ninguém ficar sabendo. A autopromoção é tão condenada pela palavra de Deus, isso é pecado. É uma vergonha maior ainda abandonar a igreja por causa de brigas, de contendas, discussões, discordâncias, coisas semelhantes. Isso só mostra o quanto você é infantil. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, nos fala exatamente isso, de que é vergonhoso essas pessoas se meterem em discussões frívolas, fúteis, vulgares. São pessoas que geralmente fazem panelinhas com aquelas que são exatamente como elas. São as fofoqueiras da igreja. São as contendenciosas. São aquelas que não estão tratadas, são aqueles que não estão tratados. Então um doente sempre busca outro doente. Um fraco sempre busca outro fraco. Então assim são o quê? Assim são os ajuntamentos. São as panelinhas tão nocivas. Não é? E é preciso jogar colossíntidas no meio da panela para tirar todo o veneno. Fazer comentários negativos sobre os irmãos da igreja, sobre o pastor, sobre a própria igreja, também não ajuda em nada. Na verdade, só alimenta maus sentimentos dentre os irmãos e levanta contendas que poderiam ser evitadas. Quantas dúvidas são levantadas com um mau comentário, com o mau uso da língua? Irmãos, quem lança uma dúvida, lança pecado. Quem lança uma dúvida, defeca pela boca. E na verdade o que o Espírito Santo quer é que nós tenhamos palavras de sabedoria, que dentro de nós possa fluir um manancial, e manancial de águas claras. Enquanto nós continuarmos reclamando, seremos parte do problema e não a solução. Pare de reclamar, pare de lamentar. O povo deveria ter chegado à terra prometida quando saiu do Egito em 40 dias, demorou 40 anos, por quê? Por causa da murmuração. Para de murmurar. Você murmura contra tudo, contra todos, contra a própria família, contra a instituição, contra as autoridades que estão constituídas sobre a sua cabeça. Você é um murmurador. Admita, porque as pessoas que não admitem os seus próprios fracassos são os eternos fracassados. Não é? Até Einstein mudava de ideia. Por que você não muda de ideia? Por que você não admite que você precisa ser diferente? Por que você não toma a atitude hoje de agradar a Deus e deixar de se cultuar? Porque tem pessoas que prestam cultos a si mesmo. Da mesma forma, no estudo sobre a maledicência, percebemos que o Senhor também não se agrada que o justo desista da sua fé por poucos motivos. Eu estou orando há tanto tempo, por esse motivo não consigo, eu vou abandonar o meu alvo de oração e vou orar algo mais fácil, demonstrando alimentar um coração que voluntariamente quer desviar-se do caminho de Deus. É um folgado, é uma folgada, é uma pessoa que na verdade não tem objetivos, nunca vai ser nada na vida. Por quê? Porque abandona os seus alvos de oração. Hebreus capítulo 3, versículo de 12. De tudo aquilo que estamos discorrendo até agora, infelizmente são comportamentos recorrentes em nossas igrejas atuais. Mas eu creio que somos capazes de praticar verdadeiras atitudes que agradam a Deus se tão somente desenvolvermos um relacionamento vivo, sincero com Ele, primeiramente. Existem muitas outras atitudes que eu poderia descrever aqui. Por exemplo, como o jejum, que agrada a Deus, de Isaías 58, de 1 a 11, e tantos outros. E se você lembrasse de mais algumas atitudes que agradam a Deus, compartilhe. Compartilhe isso com a sua família. Tenha o hábito de chamar seu marido, sua esposa, seus filhos, promovam um culto doméstico, porque o diabo, ele conseguiu fechar humanamente e fisicamente os templos. Mas em cada casa, em cada lar, nasceu uma nova igreja. O Espírito de Deus te abençoe. Nosso estudo de hoje fala sobre as formas de agradarmos a Deus e tomara que nós tenhamos todos crescido juntos para a santa glória do Senhor. Vamos orar? Nesse momento encerrando a nossa EBD. Querido Deus, eterno Pai, Tu tens toda a graça, poder e autoridade. Te agradecemos, ó Pai, porque aprendemos nesta manhã radiante de oração sobre as formas de Te agradarmos, ó Pai. Senhor Deus, eu não sei a autoria desse estudo na internet, se soubesse, eu declararia aqui. Mas abençoado seja, Senhor, aquele que teve a revelação desta palavra, desse estudo, e que agora, nesta manhã, vem sobre nós, ó Pai, a clareza da Tua unção. Muito obrigado.
Ó Deus, abençoa esse lar, esta família, abençoa os familiares, abençoa esta casa com os seus problemas, com as suas dificuldades, e que o Senhor possa reinar em glória nessas vidas. O Senhor possa ter se levantado nesse domingo, ó Pai, e dar-nos uma semana na Tua gloriosa presença, Pai. Se conosco, nos abençoe com o culto de logo mais à noite, Senhor, com a ausência de público presente, mas certamente com a presença do Teu Espírito, gravando mais uma live para a Santa Glória do Teu nome. Te agradecemos por tudo isso, abençoando cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a glória